A TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Como é que foi a sua semana? Nos conte aí, mande aí pelo WhatsApp como é que foi a sua semana, né? Quais foram as suas experiências com Deus, sim, para que nós possamos estar aqui compartilhando, para que nós possamos estar se alegrando com os milagres que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio que o Senhor tem feito grandes milagres, então conte para nós. Mande aí no WhatsApp, o WhatsApp está passando aí na tela. Mande para nós aí o que Deus tem feito na sua vida. E também nos mande todos os pedidos de oração. Você que tem passado por lutas, adversidades, você que tem passado momentos difíceis, mande para nós, para que nós possamos estar orando. Eu creio que é tempo de milagres, é tempo do sobrenatural. Eu quero profetizar vida sobre a sua vida, vida de Deus, vida do Espírito. Eu quero profetizar cura sobre você. Então, me mande todos os pedidos, né, de oração para que nós possamos estar orando aqui no programa. Eu quero iniciar essa semana orando, sim. Nós temos aqui alguns pedidos e eu quero já iniciar orando, né? Eu quero iniciar pedindo ao Senhor a bênção sobre a sua vida, né? Vamos iniciar de uma forma diferente hoje. Então, eu quero orar hoje, em especial por alguns nomes que estão aqui. Senhor Gabriel, que ele está com câncer. Dona Ivone está com Covid. William está com hepatite. A Vitória tem sentido muitas dores no estômago. Rafael está internado. Yasmin, que está grávida, está com pressão alta. A mãe da Sandra, que está no CTI. Malvina da Glória está com depressão. Gabriel Ribeiro, também com problemas de saúde. Agnes, também saúde. Pastor Jeremias, um grande abraço. Deus abençoe, tenho certeza que tem assistido o nosso programa. Vamos estar orando pelo Senhor hoje. Pedro, Vitorino, Marluce e família, restauração da saúde. Aldemir, também está com cisto nos 2 rins. Aldemir, eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus. Eu creio no Deus que restaura, no Deus que cura. Então vamos estar orando pela sua vida. Sheila está fazendo quimioterapia. Yasmin está grávida de 8 meses. Simone está em depressão. Aline Barbosa de Freitas também com câncer. Lohane, saúde e emprego. Rafael está sofrendo com depressão e epilepsia. Teve aqui uma crise muito severa. Rafael, vamos estar orando por você. Pela recuperação de João Pedro. Carlos Eduardo também que está com depressão, queridos. Olha só, muitas pessoas em estado de depressão. Eu creio na cura, eu creio no milagre. Então, vamos orar. E eu creio que Deus vai se manifestar de uma forma poderosa sobre a sua vida hoje. Por Leia, oração pelo seu Augusto, irmã Lilian. Oração por Lucinete, Maria Clara, Marlon, Gabriel e Marcos. E Vanderlei. Que eles vão estar também orando pela restauração familiar. E orar, claro, pelos comerciantes da nossa cidade, comerciantes do Brasil, do mundo. Hoje o mundo está passando aí por um desequilíbrio econômico, devido a tantas situações que têm ocorrido, guerra, Covid, mas eu creio, que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Você que está passando por esse momento de enfermidade, se você puder, coloque a mão onde está essa enfermidade nesse momento. Você que pediu oração por alguém, feche os seus olhos, e pense nessa pessoa nesse momento. Você que está passando pelo momento, queridos, eu creio, que está passando. Você vai passar
e Deus vai te abençoar. Eu creio, né, que é um período de tempo, mas Deus vai trazer a recuperação da sua saúde e principalmente você que está passando por depressão. Eu creio que o Senhor nesse dia, Ele vai estar restaurando a sua saúde, Ele vai estar te tirando dessa caverna, né, dessa situação que você se encontra. Então, feche os seus olhos, aonde você estiver nesse momento, você que está orando por alguém, pense nessa pessoa nesse momento, que eu quero estar profetizando a cura. Senhor, em nome de Jesus, nós citamos aqui alguns nomes, Senhor. Pessoas com câncer, pessoas, ó Deus, pedindo restauração familiar, pessoas com enfermidades diversas, Covid, pessoas, ó Deus, ó Pai querido, em depressão. Senhor, eu quero clamar agora e eu quero profetizar cura sobre a vida dessas pessoas. Eu creio, Senhor Deus, que estamos vivendo num tempo profético, aonde, Senhor Deus, só tem nos usado, ó Deus, como boca do Senhor, para estar profetizando a cura, para estar profetizando a libertação. Então, Pai, vai visitando, ó Deus, cada pessoa nesse momento, aonde ela se encontrar, Senhor. Aquelas, ó Deus, que estão num quarto, ó Deus, ó Pai, de hospital. Senhor, em nome de Jesus, traz a recuperação. Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, que não conseguem sair do seu quarto, na sua casa, devido à depressão, às síndromes, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a libertação para essas pessoas. Senhor, aquelas pessoas, ó Deus, que estão passando por um tratamento de câncer. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio na vitória. Eu creio na restauração dessas vidas. Então, Pai, vai de encontro a essas vidas agora, Senhor. Em nome de Jesus, e traz a libertação. Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que têm clamado pela restauração familiar. Senhor, nós cremos, ó Deus, que a primeira célula, Deus, mais importante, é a célula familiar. Então, Pai, restaura os lares. Senhor Deus, toca no coração do esposo, da esposa, dos filhos. Pai, em nome de Jesus, traz a restauração, traz a bênção, Deus, para os lares. Senhor Deus, nós cremos, ó Deus, e profetizamos, ó Pai, a cura, a libertação, um milagre na vida dessas pessoas, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço pela vitória. Já te agradeço, ó Deus, pelo milagre na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, receba a sua bênção. Receba o milagre na sua vida. Eu creio que hoje, né, nós começamos o programa um pouco diferente, começamos orando porque eu creio no milagre, eu creio na restauração. Eu creio, queridos, que enquanto há vida, há esperança. Então, continue profetizando, continue acreditando. Eu creio que o milagre vai acontecer. Mas uma pergunta eu quero te fazer, já introduzindo a mensagem que eu separei para que nós possamos compartilhar hoje com você. E se Deus não fizer o milagre? E se não fizer o milagre da forma que você quer? E se não acontecer da forma que você sonha ou que você projeta? Quantas pessoas podem estar vivendo isso? Imagine você passarmos por dificuldades, passarmos por momentos de enfermidade, passarmos por dívidas e quando nós buscarmos a Deus, Deus falar conosco, a minha graça te basta. Como é que você ficaria? Como é que você se sentiria numa situação dessa? Como é que você, né, iria lidar com uma situação como essa? Né, de Deus chegar para você e falar assim, ó, aquieta o teu coração. Eu sei do que você está passando, mas a minha graça te basta. E talvez não realizar ou não trazer a vitória da forma que você quer, da forma que você idealizou. Eu quero ler um texto com você hoje, eu quero compartilhar esse texto. E fala sobre o apóstolo Paulo. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você ainda não pegou, vai lá, pega a sua Bíblia. Vamos acompanhar juntos esse texto para que nós possamos estar entendendo o processo de Deus nas nossas vidas. E quando Deus ele coloca, né, alguns textos, algumas passagens, né, como, né, deixa para nós como exemplo. Né, ele deixa aqui para que nós possamos aprender algo. Então vamos ler junto. Vamos ler a carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Abra sua Bíblia. Diz assim, 2 Coríntios,
capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para que você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu vou ler novamente aqui o versículo 9. Diz assim: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Interessante que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne. Nós temos aí muitos teólogos, né? Cada um fala que, uns dizem que era enfermidade, outros dizem que Paulo, né, devido ao encontro que ele teve com Cristo, possa ter trazido uma enfermidade nos seus olhos, porque Paulo fala que ele tinha problemas com visão. Então, mas nós não sabemos certo o que é. Mas era algo que atormentava a vida de Paulo, a ponto, né, de Paulo pedir ao Senhor, clamar ao Senhor 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da carne. Tira isso de mim, isso que me atormenta. Não sei, talvez poderia ser os pensamentos, porque Paulo fala que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, fazia. Então pode ser que sejam os pensamentos, talvez algo, né, na sua mente que o atormentava. A Bíblia não esclarece nitidamente o que seria esse espinho na carne. Existem muitas suposições, mas era algo que atormentava, era algo que tirava a paz de Paulo. Era algo que trazia um incômodo para ele. Pode ser algo físico, algo emocional. A Bíblia não fala, não define, mas era algo ruim. E queridos, quantas vezes nós passamos por momentos assim? Momento de dor, momento de tristeza, momento de luto, momento de desemprego, momento de necessidades. Mas e se Deus falasse para você hoje: a minha graça te basta? Interessante que eu observo que muitas pessoas, né, quando não são servidas da forma que querem, ou quando o milagre não acontece da forma que querem, muitas pessoas se desviam da igreja. Algumas fazem até pirraça. Algumas vão para outras religiões, outras saem de uma igreja e vai para outra. Por quê? Porque Deus não fez a minha vontade. Porque Deus não fez aquilo que eu quero. Entenda bem, queridos. Deus, eu falo o seguinte: Deus não é o gênio da lâmpada mágica, não. Às vezes nós ficamos muito presos às ilusões, né, que nós vemos nos filmes, né, criamos na nossa mente e pensamos que Deus é aquele que nós vamos esfregar uma lâmpada, vai sair um gênio, você vai fazer 3 pedidos, ele vai simplesmente realizar os seus pedidos. Mas Deus não é assim. Entenda, queridos, Deus é Senhor, Ele é Criador. Na verdade, não é Ele que está aqui para nos servir. É nós que temos que servir a Ele, independente de qualquer coisa. Independente se Ele realizou os meus desejos ou não. Até mesmo por quê? Porque Deus ele está numa posição que Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Eu já falei aqui em algumas mensagens, né, que eu entendo que Deus, sendo Pai, Ele nunca vai te dar algo para que você se afaste da sua presença. Nunca Deus vai te dar algo, né, para te distanciar da presença dEle. E quantas pessoas são abençoadas e, por ter sido abençoadas, elas largam a presença de Deus? Quantas pessoas que estavam desempregadas, quando começam a trabalhar, vão para as igrejas, fazem campanhas, quando começam a trabalhar, simplesmente se distancia da fonte, que é Deus. Simplesmente larga Deus de lado. E ó, vou te falar uma coisa para você. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Muitas pessoas que foram à igreja, foram abençoadas financeiramente, Deus abriu porta de emprego, Deus curou,
Enfermidades que não havia cura, Deus curou. E pessoas que simplesmente abriram mão. Depois que foram curadas, elas só estavam ali para buscar a bênção. Elas estavam ali somente, né, para buscar aquilo que elas queriam. No momento que foram abençoadas, abandonaram Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele conhece as intenções do nosso coração. E aqui, quando nós vemos esse contexto com Paulo, nós vemos que Deus chega para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar esse teu espinho da carne, não. Mas nós aprendemos algo com esse contexto. E eu quero aqui extrair algumas reflexões desse texto. A primeira, eu coloquei aqui que quando Deus não dá a bênção que pedimos, Ele nos dá a paz de que precisamos. Entenda bem. Eu conheço pessoas que são cristãs fervorosas, pessoas que têm enfermidades e Deus não curou, até agora. Mas pessoas que continuam orando e acreditando, porque eu também creio na cura. Não é porque Deus não curou até agora que eu vou parar de orar. Não, pelo contrário, eu vou continuar orando até que o milagre aconteça. Mas há pessoas que não foram curadas, mas são pessoas que não deixaram a fé. E são pessoas que são fortes, são pessoas firmes, são pessoas que continuam acreditando, mesmo que elas não foram curadas, elas continuam profetizando a cura sobre a vida de outras pessoas. Queridos, entenda bem isso. A enfermidade não pode ser um instrumento que venha te paralisar. A enfermidade, querido, não pode ser, ou a enfermidade, ou a luta, ou a adversidade, né, que seja um instrumento que venha te afastar ou fazer você se desviar dos propósitos de Deus. Entenda, Deus tem propósitos maiores com a sua vida. Mesmo que Deus não transforme, mesmo que Deus não cure, mesmo que Deus não faça aquilo que você quer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. E o maior presente que Ele tem para mim e para você é a vida eterna. Esse é o maior presente. Não é algo que nós temos aqui na terra, não, é algo que nós conquistaremos no céu para uma eternidade. Então eu entendo, querido, que se Deus ele não curar, Ele vai te dar força para você suportar. Ele vai te trazer paz. Queridos, quantas pessoas eu conheço que passam por lutas terríveis, mas tem um brilho diferente no seu rosto. Tem uma paz que muitas vezes nós não encontramos em outras pessoas que está tudo bem. Por quê? Porque é uma paz no espírito. É uma alegria no espírito. Então, queridos, peça essa alegria ao Senhor. Fala com o Senhor nesse dia: Senhor, me dê essa alegria no espírito, me dê essa paz no meu espírito, para que eu possa aprender a suportar esse momento mal. Quantas pessoas, queridos, que eu conheço, até na Bíblia, tem histórias, né, de profetas, pessoas que passaram momentos difíceis, mas Deus deu forças. E isso não impediu com que eles passassem pelos momentos difíceis. Mas Deus fortaleceu, Deus o abençoou. Então acredite, querido, que a graça do Senhor basta. Sim, a graça do Senhor é aquela que cura, é aquela que transforma, é aquela que restaura, é aquela que muda a nossa vida, mas é aquela que nos dá força para vencer os dias maus. E eu quero dizer para você uma coisa: talvez você não está passando hoje por um dia mau, mas os dias maus vêm. Mas quando nós temos a graça do Senhor, querido, nós conseguimos superar todos os dias maus. Mas eu aprendo também aqui, queridos, que a graça divina, ela é revelada em seu poder, né, que não é frustrado por defeitos humanos, né, e nem depende de qualquer qualidade do homem. Vamos pegar aqui o apóstolo Paulo. Queridos, o apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários, um homem que fez grandes coisas, abriu igrejas, evangelizou. Queridos, ele é um referencial, né? Quando nós pegamos, né, um referencial na Bíblia, nós vemos que o apóstolo Paulo foi um grande referencial. Vê de onde ele veio, quem ele foi e aonde ele chegou. Foi um referencial. Mas ele tinha o quê? Um espinho na carne, e nós não sabemos qual é. Mas isso não impediu com que ele pregasse a palavra de Deus. Isso não impediu com que ele fosse um homem de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você, queridos. A graça do Senhor não depende, né, da perfeição humana. Não depende de uma qualidade humana.
A única coisa que pode nos afastar de Deus, a Bíblia já fala isso lá em Isaías, é o pecado. Agora, se você não está em pecado, mas, querido, você passa pelo momento mal, pelo momento difícil, isso não quer dizer que Deus não vai te usar. Sim, Ele vai te usar. Ele vai te usar para abençoar outras vidas, Ele vai te usar para fazer milagres, para que você possa ser boca de Deus, para que você possa profetizar bênção na vida de outras pessoas. Então, queridos, as lutas, as adversidades não podem ser um instrumento que venha te paralisar. Eu aprendo também, queridos, que quando pensamos em uma graça suficiente, porque aqui, né, Deus fala que a graça dele é suficiente, isso mostra, né, que também nós podemos querer ou não essa graça. Deus nos dá o poder de escolha. Porque aqui não fala de uma graça irresistível, né? Porque, né, teríamos que nos condicionar, teríamos que ser forçados, teríamos que ser obrigados a aceitar aquilo que Deus está nos dando. Mas você vê que Deus vira para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta, é suficiente. Sim, é suficiente. Então, queridos, eu entendo, queridos, que a escolha é nossa. A continuar servindo a Deus, independente das circunstâncias ou não. A escolha é nossa. Ah, poxa, eu passo por momentos maus. Quem não passa? Quem não passa pelo momento de enfermidade? Quem não passa por problemas familiares? Quem não passa por adversidades econômicas? Queridos, todos nós passamos. Mas tudo depende da ótica que nós vemos. Tudo depende da forma que nós vemos. Então eu quero te convidar, eu quero te desafiar a olhar o momento que você está passando com a ótica de Deus e provocar o milagre, provocar o sobrenatural. Sim, você pode provocar o sobrenatural, acredite, né? Coloque fé no seu coração, não é fé na fé, mas fé no Criador, fé naquele que nada é impossível para Ele, fé naquele que nos faz andar sobre as águas, que abre o mar vermelho, fé naquele que cura o coxo, cura o paralítico, cura o cego, fé naquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue, fé em Cristo Jesus, queridos. Então eu quero te fazer provocar o milagre na sua vida. Acredite, creia. Então creia no milagre, creia que Deus ele pode mudar o quadro da sua vida ou te dar forças suficientes para você superar esse momento mal. O não de Deus, querido, não pode ser impedimento. O não de Deus não pode ser impedimento com que a bênção dele continue fluindo sobre a nossa vida. Entenda, nós não podemos... Hoje pela manhã eu estava tomando café, né? Em cima da café lá tinha umas tampinhas, e quando eu me peguei eu estava fazendo um castelinho lá, brincando. Então isso mostra que dentro de nós existe uma criança, e essa criança muitas vezes ela quer fazer pirraça, e nós fazemos pirraça com Deus. Queridos, não faça força com Deus, Ele é o Criador. Fazer força com Deus é perder a batalha. Ele é mais forte, Ele é poderoso. É você brigar com aquele que você vai perder. É entrar numa batalha que você já perdeu. Não brigue com Deus, queridos. Tem algumas situações, circunstâncias que nós não entendemos. Não adianta você me perguntar: pastor, como resolver isso? Talvez eu vou falar para você, querido, eu não sei, vamos orar. Porque tem algumas situações que somente Deus pode nos explicar. Só Ele pode nos falar o porquê que nós passamos por aquele momento. Só Ele. Não existe explicação. Mas aceite que a vontade de Deus é soberana. Aceite que Deus, querido, é aquele que é o Deus do impossível. Aceite, querido, que Ele te trouxe ao mundo não para você sofrer, não para você ser doente, não para você passar por maus momentos, não. Mas Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei por que você passa por isso. Eu não sei por que você está enfermo, não sei. Uma coisa eu sei, que nós somos pecadores, que nós estamos sendo degenerados pelo pecado. Né? O pecado, né, ele nos prejudica na nossa saúde, prejudica na nossa vida familiar. Mas, queridos, quando nós temos uma posição com Deus, aquilo que eu estou trazendo para que haja entendimento hoje, quando nós temos uma posição com Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, você vai esperar o milagre. Mas se o milagre não acontecer, Ele vai te dar forças e você vai superar os momentos maus. Eu quero, assim, concluir
com algumas atitudes de Paulo, né? Aqui no capítulo 12, versículo 9, a parte B do versículo 9 diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Querido, Deus, Ele é soberano. O apóstolo Paulo, ele aprendeu que enquanto ele glorifica ao Senhor, ele consegue vencer a sua fraqueza e os momentos maus. Então continue agradecendo a Deus, continue glorificando ao Senhor. A Bíblia tem até um texto que fala que existia um espírito mau que vinha sobre Saul, e quando Davi, ele arpejava lá sua harpa, né? Dedilhava sua harpa, aquele espírito mau ia embora. Então, quando Davi glorificava a Deus, quando Davi louvava, quando Davi exaltava o nome do Senhor, aquele espírito mau ia embora. E muitas vezes nós estamos assim, passando pelo momento mau, momento difícil, momento de dor. Glorifique a Deus, exalte o Senhor, né? Dos seus lábios que saiam bênção, não maldição, não palavra torpe, não palavra ruim, não palavrões, que saiam bênçãos, palavra de bênção. Senhor, Tu és comigo, Senhor, Tu me fortalece, Senhor, Tu vai me curar, eu creio, Senhor, e continue profetizando isso sobre a sua vida, e eu creio que o milagre vai acontecer. Queridos, Paulo, ele se alegrou no Senhor, mesmo nas aflições. Se alegre no Senhor. A sua alegria não está em circunstância, está no Senhor, na promessa que Ele tem para você, para a eternidade. E Paulo também, queridos, ele entendeu, né, que Deus, ele se manifesta na humildade. Querido, seja humilde. Sim, seja humilde. Quantas pessoas aí, né, que nariz estão em pé, pessoas que se acham que estão num patamar tão elevado, que buscam a exaltação, que buscam ser exaltadas. Queridos, que nós possamos a cada dia nos esconder atrás da cruz de Cristo. Sim, se esconder atrás da cruz de Cristo. A alegria é nossa, mas a honra e glória sempre será do Senhor. Eu sei que Deus usa homens, né? E nós sabemos que tem pessoas aí que, né, estão na mídia, pessoas que realmente Deus tem usado de uma forma sobrenatural. Mas são homens, né? Muitos deles são homens que se escondem atrás da cruz de Cristo. A honra e a glória sempre será do Senhor. E que nós possamos aprender com essas pessoas. Queridos, a honra sempre, a glória é dele. É dele, é ele. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, você não estaria levantando da sua cama hoje, você não estaria vivo. Imagina esse momento que nós passamos aí dessa pandemia do Covid. Quantas pessoas não estão mais conosco? Mas Ele nos deu a vitória de estarmos vivos. Então, querido, a graça do Senhor nos basta. E eu quero orar por você nesse dia. Feche os seus olhos. Eu quero profetizar a bênção sobre você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas nos assistem, ó Deus, ao redor do mundo. Quantas pessoas, ó Deus, estão passando por momentos maus, lutas, adversidades, doenças. Pessoas, ó Deus, que não encontram mais sentido em sua vida. Mas eu quero profetizar vida sobre eles. Vida na vida, vida no Espírito. Vida, Senhor Deus, que vem do Senhor, que venha, Senhor Deus, do Teu trono, sobre a vida de cada um aqui nesse momento, Senhor. E nós cremos na vitória, nós cremos no sobrenatural. Pai, que só venha visitar os hospitais nesse momento, os presídios, as casas, ó Deus, onde há pessoas enfermas, pessoas, ó Deus, que estão em depressão. Pai, que só venha trazer a cura. E Deus, se a cura não acontecer nesse momento, mas que só venha dar a eles, ó Deus, força para que eles possam se levantar, para que eles possam reagir e continuar profetizando a cura, a libertação sobre a sua vida, sobre a família. Pai, em nome de Jesus, visita cada um agora nesse momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando esse programa. Quero agradecer a presença de vocês. Lembrar que você pode estar nos mandando as mensagens pelo WhatsApp, pedido de oração. Você quiser conversar conosco, entre em contato conosco. Eu vou estar orando pela sua vida e eu tenho certeza que o milagre já aconteceu.
Então, um grande abraço, que Deus abençoe, uma excelente semana para você e até o próximo programa Pão da Vida. Um grande abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.